Alunas e alunos, pais encarregados de educação, sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou César Lino, professor da disciplina de Matemática do 8º ano. Nesta época de pandemia, devemos cumprir todas as orientações, usar a máscara, distanciamento social é essencial, principalmente na vossa escola. Tá certo? Vamos dar início à nossa aula de hoje, falar sobre posição relativa diretas e plano, posição relativa diretas em relação ao plano no espaço, posição relativa de planos no espaço. Objetivos: identificar retas no plano, identificar retas em relação ao plano no espaço, identificar planos no espaço, justificar posições relativas de plano no espaço com base nas definições e propriedades. Recursos para a nossa aula: vamos utilizar caderno, caneta, lápis, quadro, se for necessário, borracha e giz. Utilizem também o manual do 7º ano, ok? Tem apontamentos e exercícios. Nessa fase é essencial ainda utilizar esse manual. Vamos falar sobre posição relativa de retas no plano. Duas retas num plano podem ser complanares ou também, em outros manuais, vocês encontram essa frase ou essa palavra, complanares. Tá certo? Mas é a mesma coisa. Quando é que duas retas são complanares ou coplanares? Quando as retas estão contidas no mesmo plano. Vamos ver aqui, nós temos 3 exemplos. O plano beta, plano de cor amarela, e temos o plano gama. Vocês estão a ver, duas retas estão no mesmo plano, só que essa reta também está no plano gama, mas também está no plano beta. Se estão contidas no mesmo plano, então são coplanares ou complanares. Temos aqui o plano alfa, temos também duas retas que estão no mesmo plano e as duas retas são paralelas. Está certo? Então são retas coplanares. E por último, o terceiro exemplo, da mesma forma, plano alfa tem a primeira reta de cor verde e a segunda reta também de cor verde. As duas retas são complanares. Ok? Para além de retas complanares paralelas, nós temos também retas complanares concorrentes. Ok? Vamos ver? Nós temos aqui no plano gama duas retas de cor azul. São concorrentes, nós já vimos nas aulas anteriores definição de retas concorrentes. Temos aqui reta de cor azul, interseção nesse ponto, então as duas, como estão no mesmo plano, as duas retas são complanares. Podem seguir os outros exemplos ali. No plano beta, vocês podem ver duas retas de cor vermelha e também aqui no plano gama, o terceiro exemplo, duas retas de cor verde. São retas complanares concorrentes. Vamos prosseguir e ver retas não complanares. Quando é que duas retas não são complanares? Diz a definição que duas retas não são complanares quando não estão contidas no mesmo plano. Vamos ver aqui, vamos seguir o exemplo. Podemos chamar também de retas não complanares ou retas reversas. Retas não complanares ou retas não coplanares. Quando as retas não estão contidas no mesmo plano, diz-se não complanares. Vamos ver o exemplo aqui. Nós temos duas retas de cor azul. A primeira reta em cima está no plano alfa, vocês podem ver. A outra reta embaixo no plano gama. Não estão no mesmo plano, logo as duas retas são não complanares. Podem seguir também outro exemplo.
duas retas de cor verde, a primeira reta no plano beta, a segunda reta no plano gama. Não estão no mesmo plano, então essas duas retas são não complanares. Vamos prosseguir. Com posições relativas entre reta e plano. Vamos falar de posição relativa entre reta e plano. Uma reta diz-se concorrente ou secante ao plano quando, vocês podem ver, utilizem uma folha de papel na vossa sala e uma caneta. Podem fazer um buraco na folha e fazer passar a caneta de um lado para o outro. Vocês podem ver que a caneta vai tocar na folha nesse ponto, ou seja, é concorrente ou secante. Aqui interseta, a reta R interseta o plano alfa no ponto P. A interseção, já viram a interseção nas aulas anteriores, a interseção de alfa, ou seja, do plano alfa com a reta R, dá o ponto P. Ok? Também, uma reta pode ser contida no plano, ou seja, podem utilizar também o vosso caderno e colocar uma caneta em cima do caderno. Vocês vão ver que a caneta está contida no caderno, ou seja, nesse plano. Vejam o exemplo. A interseção de alfa com a reta R dá o resultado de reta R. Também, uma reta pode ser paralela ao plano. Podem pegar uma caneta, novamente, afastar um pouco a caneta do plano ou do caderno. Vocês podem fazer isso como prática na sala de aula. Nós temos aqui a reta R, é paralela estritamente. Podemos dizer assim, já que não tem nenhum ponto em comum. Alfa e R dá um conjunto. Que conjunto? Vocês já viram noção básica de conjunto. Dá um conjunto vazio. Por quê? Porque não há nenhum elemento em comum. Vamos falar agora de posição relativa de dois planos. Dois planos podem ser concorrentes quando se intersetam numa reta. Vamos ver o exemplo aqui. Nós temos o plano delta e o plano gama. Vocês podem ver a interseção aqui dá uma reta I. Vocês podem pegar o vosso caderno, sempre fazer a prática para testar. Pegar o vosso caderno e abrir nessa posição. Vocês podem verificar que a espiral do caderno é aquela reta que nós estamos a falar, da interseção. A espiral do caderno é a interseção. Ok? Nós temos os planos gama e delta são concorrentes. Já viram concorrentes? Podem ser concorrentes oblíquas ou concorrentes perpendiculares. Tá certo? A parede da vossa sala em relação ao chão também são dois planos concorrentes. São concorrentes o quê? Respondem isso na vossa sala para o vosso professor. Professor, parede da minha sala com o chão são concorrentes quê? Perpendiculares ou oblíquas? Fica como TPC. Vamos para o próximo. Dois planos podem ser paralelos. Paralelos, nós temos aqui um exemplo, quando não se intersetam. Isso já vimos quando não tem nada em comum, não tem nenhum ponto em comum, são paralelos estritamente. Tá certo? Como vocês estão a ver aqui, pegam dois cadernos para testar, para ver ali, nessa posição, plano alfa e plano beta. E também podem ser paralelos coincidentes. Quando temos dois cadernos, um em cima do outro, aqui vocês podem ver que o plano alfa é coincidente com o plano beta. Atenção a esse símbolo, nós já vimos anteriormente, símbolo de coincidência. Ok? Vamos prosseguir. Trouxe aqui teoremas de paralelismo. Tá certo? Ou critérios de paralelismo entre planos. Se dois planos são paralelos distintos, qualquer reta de um deles é paralela ao outro. Ou seja, se eu tenho dois planos paralelos e uma reta, vocês estão a ver ali, reta R, é paralela ao plano alfa, então essa reta também é paralela ao plano beta. Teorema 2, se dois planos são paralelos distintos, toda reta concorrente a um deles é concorrente ao outro. Ok? Se esses dois planos, alfa e beta, são paralelos entre si,
Se pegarmos uma reta e fazer com que, já vimos o exemplo anterior, se essa reta R é concorrente ao plano alfa, automaticamente, como mostra a figura, essa reta entra de um lado, sai do outro lado do plano que fica embaixo. A interseção se dá no ponto P e no ponto T do plano beta. Teorema 3, se um plano contém duas retas concorrentes, que são paralelas a um outro plano, então esses planos são paralelos distintos. Ou seja, como mostra a figura ali, muito bem esclarecido, ok? Tá bem. Aqui só queria fazer uma anotação, é uma cortesia do professor Rodrigo Carvalho, esse esquema, ok? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir com alguns exercícios sobre aquilo que acabamos de ver. Eu trouxe o primeiro exercício onde diz o seguinte: considera duas retas R e S paralelas a um plano alfa e assinala verdadeiro com letra V ou falso com letra F em cada sentença. Sentença linha A. R e S são paralelas. R e S são concorrentes. Sentença linha B. A linha C. Pode existir uma reta contida em alfa que seja concorrente com R ou S. A linha D. Nada se pode concluir. Vamos pensar um pouco nesses exercícios. De seguida vamos fazer a correção. Vamos ver a resposta. A linha A. R e S são paralelas. R e S, a resposta é falsa, porque por vezes as duas retas podem ser também concorrentes. Assim como na linha B, R e S são concorrentes. Também a resposta é falsa, porque as duas retas podem ser paralelas. Pode existir uma reta contida em alfa que seja concorrente com R ou S. Também a resposta é falsa, porque as duas retas já são paralelas ao plano. Nada se pode concluir. Então, ali, se as respostas anteriores são falsas, então nada se pode concluir. A resposta verdadeira. Na sala de aula, podem pedir ajuda aos vossos professores para fazer uma breve demonstração desse exercício. Vamos para o exercício número 2. Assinala verdadeiro V ou falso F. A linha A. Se dois planos são secantes, já vimos a definição, então qualquer reta de um deles é concorrente com o outro. A linha B. Se dois planos distintos são paralelos, então toda reta paralela a um deles é paralela ao outro. A linha C. Se dois planos distintos têm um ponto em comum, então a interseção contém esse ponto. Vou dar um tempo para vocês pensarem na resposta. Vamos regressar em breve para corrigir.
Vamos prosseguir com a resposta. A linha A, se dois planos são secantes, então qualquer reta de um deles é concorrente ao outro, quer dizer, ao outro plano. Não necessariamente, porque uma reta pode estar num plano, não necessariamente pode ser concorrente ao outro plano. Já sabem, definição de secante. Então a resposta é falsa. Se dois planos distintos são paralelos, então toda reta paralela a um deles é paralela ao outro plano. Nós vimos no primeiro teorema de paralelismo. Então, aqui a resposta é verdadeira. Se dois planos distintos têm um ponto em comum, então a interseção contém esse ponto. A resposta é verdadeira. Vamos ver porquê. Dois planos que têm um ponto em comum, já sabem, esse ponto onde é que se encontra? Já vimos a interseção de dois planos. A interseção de dois planos, nós temos uma linha ou uma reta. Esse ponto, que está a referir aqui, esse ponto se encontra nessa reta. Por isso, essa afirmação, é verdadeira. Vamos para o nosso trabalho de casa de hoje. Trouxe 2 exercícios para vocês praticarem em casa. O primeiro exercício diz o seguinte: considera a figura. Nós temos aqui uma figura composta por 3 planos: plano gama, plano beta e plano mu. Plano gama, interseção com plano beta, temos aqui reta R. E plano gama, interseção com plano mu, temos ali a reta S. Exercício 1.1. Identifica se houver retas paralelas, retas concorrentes, planos paralelos, planos concorrentes e planos coincidentes. Para o exercício 2, assinala verdadeira com letra V ou falsa com letra F em cada uma das sentenças ou afirmações. A linha A. Se duas retas distintas não são paralelas, elas são concorrentes. A linha B. Se a interseção de duas retas é o conjunto vazio, elas são paralelas. A linha C. Duas retas são reversas quando existe um único plano que as contém. A linha D. Duas retas complanares podem ser reversas. Vamos recordar aquilo que vimos hoje na aula. O que é que nós vimos? Nós vimos posição relativa de retas e planos, posição relativa de retas em relação ao plano no espaço e posição relativa de dois planos. Estamos a chegar ao fim da nossa aula de hoje. Acreditem que foi um prazer estar aqui convosco. Não se esqueçam de cumprir todas as orientações dadas pelo Ministério de Saúde.